Bom, então o exercício diz o seguinte, que esse caixote aí de 450 kgf, né, peso dele, encontra suspenso sobre o caminhão através, né, mediante as cordas que passam por roldanas presas aos prédios ao lado, conforme essa figura. Determine as forças que atuam, né, nas cordas, né, AB e BC, de modo que o sistema permaneça em equilíbrio. Ou seja, isso aqui precisa estar equilibrado para que esse caminhão consiga sair daqui. Depois pode soltar, né, ou ir descendo devagarinho para que esse caixote chegue ao piso. Bom, então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui qual é? Identificar as forças que estão atuando aqui. A gente sabe que aqui no ponto A eu vou ter atuando na vertical de cima para baixo o peso do caixote, que vale 450 kgf. Para que esse caixote não desça, não vá para a esquerda nem vá para a direita, eu vou ter uma reação aqui na corda AB, né, inclinada à esquerda e subindo, e vou ter na corda BC inclinada à direita também e subindo. Duas reações para que a gente mantenha isso em equilíbrio. O ponto A não desça, não suba, não vá para a direita e nem vá para a esquerda. Bom, feito isso, tendo identificado as forças que atuam ali no sistema, né, sabendo que elas estão em comum aqui nesse ponto A, vamos agora desenhar o nosso polígono. Se são três forças, então a gente vai desenhar um triângulo e o estudo em cima desse triângulo vai me dizer quais são essas forças que atuam em F1, né, que atua na corda AB, e F2, que atua na corda AC. Então, primeiro, ampliamos para cá a força vertical, que é o peso de 450 kgf, a partir, né, do que a gente tem falado para vocês. Vamos imaginar como um percurso. Vou sair daqui e tem que chegar aqui. Então, vou sair daqui, desci. Agora, vou inclinar aqui, subindo para a esquerda, colocando a minha força F1. Então, F1 subindo para a esquerda. E depois vou fechar o meu triângulo para conseguir retornar à minha origem, colocando a força F2, que tem essa direção, né, inclinada, subindo para a direita, direção e sentido que são iguais à que estava desenhada aqui em cima. Agora vamos analisar os ângulos, né? Analisando os ângulos, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que esse ângulo aqui é o ângulo que F1 forma com a vertical. Esse ângulo aqui é o ângulo que F2 forma com a vertical. Então, esse exercício já é diferente do anterior que a gente fez de semáforo, porque esses ângulos eu não tenho aqui. O ângulo que eu tenho, ó, é o ângulo que F1 forma com a horizontal e o ângulo que F2 forma com a horizontal. Então, vamos trabalhar em cima desse desenho e prolongar aqui, ó, a minha direção vertical. Quando eu prolongo a minha direção vertical, aqui eu estou formando, né, um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui tem 90 graus, ó, porque é horizontal com vertical. Então, se aqui tudo é 90 graus, eu já tenho 70, aqui para chegar a 90 faltam 20 graus. O mesmo acontece do outro lado, ó, direção horizontal e vertical, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Se eu já tenho 28 aqui, para inteirar os 90, faltam 62 graus. Agora sim eu consigo trazer aqui para baixo. Ó. Esse ângulo aqui é a Você mesma pode posição. repetir? O meu aplicativo fechou. A partir de onde? Eu não ouvi explicação nenhuma. Nenhuma? Nenhuma parte da explicação. Por favor. Tá, vamos lá. Bom, esse exercício pede, então, para que a gente, né, a partir de um caixote que está preso, né, suspenso sobre o caminhão, preso por essas cordas que passam pelas roldanas fixadas no prédio, a gente determine quais são as forças que atuam nessa corda AB e nessa corda AC, de modo que esse sistema esteja em equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as forças que atuam aqui nesse sistema. O ponto em comum com o caixote e as cordas é o ponto A. Então vamos ver o que acontece no ponto A. Ele não pode descer, não pode subir, não pode ir para a esquerda, nem pode ir para a direita. Então essas forças aqui que vão aparecer que estão equilibrando esse ponto A. A primeira força é a força vertical de cima para baixo, que é o peso desse caixote. Quando eu faço essa força aqui para baixo, eu vou ter uma reação nessa corda B, de volta para cima, nessa direção, na direção da corda, e na corda C também de volta para cima, na direção da corda C, de modo que a gente consiga manter esse equilíbrio. Então, na corda AB eu vou chamar essa força de F1, na corda BC eu vou chamar essa força de F2. A gente tem batido na seguinte tecla, que para que o sistema esteja em equilíbrio, a resultante tem que ser igual a zero. E se eu tenho três forças
que tem como resultante o valor zero, essas forças vão formar um triângulo. Então, vamos desenhar esse triângulo, vamos transferir essas forças para um outro lugar que a gente enxergue melhor. Então, vou desenhar primeiro a força vertical, que é o peso de 450 kgf. Estou desenhando de forma ampliada para ficar mais nítido o desenho para a gente. E entendendo como um triângulo, como um percurso, ó, eu vou sair daqui e tenho que chegar aqui. Eu vou sair desse vértice do triângulo e vou ter que chegar nele de novo. Então, eu desci para cá, os 450. Agora, vou subir inclinado para a esquerda, conforme a direção e o sentido de F1. E aí, desenho a força F1. Para fechar o meu triângulo, eu vou voltar agora subindo inclinado em direção à direita, conforme a direção e sentido da força F2. E aqui está minha força F2. Tendo formado esse desenho do triângulo, eu garanto que a resultante aqui é igual a zero, porque eu estou saindo daqui e estou voltando para cá. Então, quando a origem de uma força coincide com a extremidade da última força, a gente tem resultante igual a zero, falando tecnicamente, né? Agora vamos identificar os ângulos desse triângulo para a gente poder ver como a gente chega à força F1 e à força F2. Então, olhando para ele, eu estou vendo que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo que F1 forma com a direção vertical. E estou vendo que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo que F2 forma com a direção vertical. Esse exercício é diferente do anterior. Esses ângulos eu não tenho lá, ó. Eu tenho sim, ó, o ângulo que F1 forma com a horizontal e o ângulo que F2 forma com a horizontal. Então, para determinar esses ângulos, o que eu vou fazer? Vou prolongar ali no ponto A minha direção vertical, porque eu quero quem? O ângulo que F1 forma com a vertical e o ângulo que F2 forma com a vertical. Bom, vertical e horizontal formam entre si um ângulo de 90 graus. Se eu já tenho 70 aqui, para completar faltam 20 graus. Horizontal e vertical formam entre si um ângulo de 90 graus. Se eu já tenho 28 aqui, para completar, faltam 62 graus. Agora eu já posso passar os ângulos aqui para baixo. Ó. Esse aqui está na mesma posição, ó, vertical e F1. Vertical e F1. Esse ângulo vale 20 graus. Esse não está na mesma posição, mas é o ângulo que F2 forma com a vertical. Ângulo que F2 forma com a vertical. Então, ali também vale 62. A condição de existência de um triângulo diz que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Então, se eu já tenho 62 e eu tenho 20, para formar os 180 faltam 98 graus. Pronto, agora o que eu vou fazer? Aplico a lei dos senos. Agora volta a ser igual ao exercício anterior. Ó. F1 está para o seno do ângulo oposto, que é 62, assim como F2 está para o seno do ângulo oposto, que é 20 graus, assim como 400 está para o seno do ângulo oposto, que é 98 graus. Então, monto minha lei dos senos. Tá a lei dos senos. E agora eu vou trabalhar 2 a 2 a igualdade. Faltou um, não é grama força aqui não, faltou um KGF, tá, gente? 450 gramas força é muito pouco para esse caixote em cima do caminhão. Aqui sim, tá, Carla? Tem um erro de digitação, hein? Então, vou pegar 2 a 2, ó. Primeiro, F1 sendo 62 igual a 450 seno de Agora eu entendi 98. por que eu achei do erro. Ah, descobriu, né? Então, aqui, ó, F1 seno 62 igual a 450 seno de 68. Isolando F1, vou passar esse seno de 62 lá para cima. Vai ficar F1 igual a 450 vezes o seno de 62 dividido pelo seno de 98. Fazendo as contas, a gente vai achar ali 401,23. Quanto vocês falaram que acharam? 427? Professor, todo mundo Achei errou, ninguém 426. fez pensamento aí não. Ué, mas vocês erraram em quê? Eu montei o triângulo errado ou vocês montaram o triângulo errado? A gente que montou o triângulo errado. O ângulo. É O o ângulo aqui ângulo. mesmo, O o ângulo tá ângulo. lá. Uma A gente pegadinha. usou, eu usei o ângulo de 70 e 28. Exatamente, então entendeu? por Uma isso. pegadinha. Vocês caíram na pegadinha do anterior, né? Na hora de Aham. montar, vocês não prestaram atenção, né? Então, cuidado, Isso tá? aí. Em alguns, o ângulo aparece diretamente. Em outros, a gente tem que descobrir o ângulo. Eu poderia colocar o cosseno em vez de ser o seno, professor? Se você poderia botar o Pessoal. cosseno, não, porque não tem como você trabalhar. A lei dos cossenos não é assim. Essa lei aqui se chama lei dos senos. Se você botar cosseno aqui embaixo, dá errado. Lei dos cossenos, Entendi. na verdade, é aquela fórmula que a gente utilizou,
que ela diz que a resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1, F2 cosseno do ângulo formado entre as duas forças. Isso não se aplica aqui nesse triângulo, tá? Entendi. Isso aqui é lei dos senos. Se você botar cosseno aqui, vai dar errado. A gente utilizou cosseno, eu acho que a gente já fez algum exercício aí, quando apareceu o ângulo de 90 graus. Aí, ângulo de 90, a gente pode trabalhar com seno ou cosseno. A gente escolhe qual que vai trabalhar. Aqui, como não tem ângulo de 90 graus, o triângulo não é retângulo, eu tenho que obrigatoriamente usar a lei dos senos. Tá bom? Bom, então agora, usando a outra parte da igualdade, F2 sobre seno de 20 igual a 450 kgf sobre seno de 98, né? Isolando F2, vou passar esse seno de 20 lá para cima, vai ficar 450 vezes o seno de 20 dividido pelo seno de 98, que vai dar o valor de F2 igual a 155,42 kgf. Então, na verdade, vocês tinham achado essa força aqui maior, né? E, na verdade, ela é menor, né? Positivo, professor. Por que ela é menor? Porque essa força aqui ela está contribuindo mais só para trazer essa caixa para o lado direito do que efetivamente para levantar a caixa. Ó. Tá? Então, a componente dela principal é para manter isso deslocado aqui, né? Não deixar ela voltar para lá. Para cima, ela não tem muita componente. Ó. A componente dela Fx é muito pequenininha. Então, por isso que ela é menor. Já essa daqui, como ela está mais próxima da vertical, ela acaba tendo que ser mais forte. Ela acaba tendo que ter um módulo maior. Por quê? Porque ela está sustentando a maior parte do peso que está na vertical. Então, na verdade, vocês acharam trocado justamente por conta dos ângulos. Ó. Porque esse ângulo aqui é 70, mas, na verdade, quando você muda aqui para cima, ó, esse aqui é 62, que é maior, e esse aqui é 20, que é menor. Então, por isso que vocês acharam o valor trocado. Tá?